E aí galera, estamos aqui a bordo de uma Blazer 4.3 V6, versão DLX ano 97, e eu quero falar um pouco sobre essa viagem de 2.500 quilômetros que eu fiz nesse carro. Antes de mais nada, se inscreva aí no nosso canal, ativa o sininho, dá uma força pra gente continuar levando conteúdo gratuito para todo mundo. Então clica aí em se inscrever, dá essa força pro nosso canal, pra gente continuar trazendo novidade, muito assunto bacana aqui. Vamos lá! Fiz uma viagem de 2.500 quilômetros nesse carro, isso mesmo. Fiz essa viagem em 2 dias apenas. Eu estava em busca de um carro confortável, confiável, potente, robusto, para fazer esse trajeto. Eu fiz esse trajeto de Belo Horizonte, Minas Gerais, até Montevidéu, no Uruguai. Eu precisava de um carro para fazer esse trajeto umas 2 ou 3 vezes no decorrer do ano, por motivos de trabalho. E eu confesso que a Blazer não estava na minha lista. Estava procurando um carro com preço acessível, mas que fosse potente, confiável, com bom espaço interno, confortável. E aí apareceu numa oportunidade de negócio. Meu pai estava vendendo um carro e ofereceram essa Blazer no negócio. Eu não estava no Brasil, falei com meu pai que se o carro estivesse bom, me interessaria para fazer essa viagem. Acabou dando o negócio foi bom, o carro estava relativamente bom pelo ano, e eu comprei o carro. Fiz uma revisão bem pesada, depois eu vou gravar um vídeo especificamente sobre a manutenção desse carro. É um carro que era muito bem cuidado, o dono já estava com ele, o antigo dono estava com ele há 11 anos, tinha aqui um histórico de manutenções com peças originais, 4 pneus novos, pneus de primeira linha. Então assim, já tinha muitas evidências de que o antigo dono cuidava bem desse carro. No entanto, como todo carro usado, principalmente se tratando de um carro com 26 anos de uso, tinha coisas para fazer, e como o meu plano era fazer uma viagem longa, eu precisava de um carro de fato confiável. Então eu de fato procurei problema no carro, fiz uma revisão bem completa, troquei coisas de forma preventiva. Não ficou barato. Já adianto de antemão para você que talvez está assistindo o vídeo porque quer comprar um carro desse, porque tem um sonho de comprar um carro desse, porque gosta. Esse carro, apesar de ser um carro que já tinha um histórico de manutenção, estava com as revisões em dia, peças originais e tudo mais, ainda assim eu gastei um bom dinheiro para deixar ele um pouco mais confiável. Então quem fala, a manutenção da Blazer é barata, é fácil, é relativo. Porque se você acha um carro bem cuidado e você vai só manter, fica até um preço acessível. Mas se você, muitas vezes, a maioria das Blazers que tem anunciadas hoje no mercado são carros ruins. Carros que não são cuidados, que não estão com a manutenção em dia, teve a manutenção negligenciada por muito tempo. Então, quando você compra, se você de fato quiser deixar o carro confiável, você vai gastar muito dinheiro. Talvez você vai gastar até o preço que você pagou no carro. Tem muito carro, muita Blazer barata anunciada, mas quando você for fazer uma manutenção completa, uma revisão para deixar o carro em dia e confiável, você vai gastar uma boa grana, principalmente se for a 4.3 V6. Esse carro, como toda Blazer, tem seus detalhes de acabamento, né, que precisam ser reparados. Eu não priorizei isso porque a minha intenção era deixar o carro com a manutenção em dia primeiro para fazer a viagem, então eu não tinha intenção de priorizar detalhes estéticos nesse primeiro momento, mas agora aos poucos eu vou começar a tratar esses detalhes. Aqui eu tenho esse detalhezinho desse difusor da tampa do porta-luva. A tampa do porta-luva desse carro é bem crítico, né? Ela quebra muito fácil. Essa tampa aqui já foi reformada, inclusive, ela tem um reparo por dentro, mas está com esse difusor, com a moldura do difusor quebrado. É um item muito difícil de achar. Geralmente quando você acha, a pessoa quer vender a tampa completa, não quer vender só o difusor, só a moldura ou esse conjunto. E aí uma tampa dessa original o pessoal pede bem caro. Você costuma achar acima dos 700, 800 reais e às vezes nem está em tão bom estado assim. Então são itens que são difíceis de achar, mas eu vou buscar com calma. Como eu falei, não era prioridade no primeiro momento, mas agora com calma eu posso ir revisando esses pequenos detalhes. No estado geral o carro está bom. Esse reloginho não está funcionando, eu ainda vou tentar fazer um reparo. Tem esse som Pioneer, não é original nem de época, mas é um som aí tradicional, né, com o tamanho de um DIN. Tem alguns detalhes como essa moldura aqui que já teve tentado colocar um parafuso ali para prender, colaram e quebrou. Então são coisas que eu gostaria de trocar para deixar no padrão original. Até a linha ali do alto-falante que não é original. Do lado de cá a gente tem a original, tá com um pequeno quebrado ali, mas pelo menos é original. Do lado de lá não é original. Vou tentar encontrar também não é fácil. Mas é um carro que está muito conservado, estado geral de conservação interna, os bancos estão muito bons. Ela é a versão de 6 lugares, ela tem esse apoia-braços aqui que é retrátil, né, que também é porta-objetos, e você pode levantar e ele se torna o encosto aí do terceiro assento dianteiro. Tem um cinto de segurança, né? É um espaço bem apertado, por ser um projeto de carro americano, acredito que talvez foi pensado para uma criança vir aqui na frente. No Brasil a gente sabe que a gente não pode trazer à frente crianças menores de 10 anos, então assim, talvez uma criança de 10 até uns 12 anos, mais magrinha, dá para viajar aqui, mas não é tão confortável, é apertado. No entanto, é 6 lugares no documento. Então você tem essa liberdade de conduzir 6 passageiros aqui dentro, sem problema nenhum. É um carro que está com 193 mil km rodados, acho que não vai dar para ver aqui agora, por causa da iluminação. Estado de conservação acima da média. É um carro que tem um bom estado de conservação. Então, me animou um pouco de comprar. Gastei um pouco de dinheiro para fazer a revisão, mas consegui fazer essa viagem muito bem sucedida. Foram 2.500 km em 2 dias, em torno de 1.250 a 1.300 num dia e o restante no outro. E o carro se saiu muito bem. Ao contrário do que muitos falam sobre estabilidade, eu esperava um desempenho pior, me surpreendi. Talvez porque os pneus são novos, a suspensão foi revisada, então o carro está bem firme nas curvas. Não tem jeito por ser um carro alto
a carroceria inclina um pouco, isso é inevitável, como qualquer carro alto, o centro de gravidade da carroceria está mais elevado, então o carro inclina a carroceria um pouco nas curvas, mas você sente o carro seguro, um carro que não sai de frente, não sai de traseira, você, em momento algum você sente uma perda de controle do carro. É um carro que se mantém bem estável, aí fazendo as curvas numa velocidade razoável. Eu fiz curvas aí em serras a 100, 110, assim, com total controle do carro. Então, é um carro que, se a suspensão estiver bem revisada, pneus bons, de qualidade, você não fica a desejar aí com o tema de estabilidade na estrada. Lógico, como eu falei, é um SUV raiz, inclusive, com fecho de mola traseira, uma suspensão um pouco mais reforçada. É um carro com centro de gravidade alto, um carro pesado, então você não pode abusar, não pode exagerar. Mas não deixa a desejar, tá? Vou mostrar o carro aqui por fora um pouco para vocês. Versão DLX, na cor prata Iat, ou prata Riat, como prefiram dizer. DLX 97 4.3 V6. Como eu falei, ela está com 4 pneus novos da Goodyear. É a versão de 6 lugares. Tá, aqui a garagem é um pouquinho apertada, mas dá para mostrar um pouco dela para vocês. É um carro que está muito conservado, como eu falei, estado de conservação acima da média, com poucos detalhes de acabamento precisando de reparo. Tá faltando uma calotinha dessa central da roda do lado de lá. É bem difícil de achar essa versão de 6 furos, que só saiu até 97. A maioria é de 5 furos, que é de 97 em diante. Então essa calotinha para roda de 6 furos é bem difícil de encontrar. Vou seguir na busca também. Mas no geral é um carro que me surpreendeu quanto ao conforto, a qualidade, a robustez, o desempenho na estrada, tá? Um assunto que todo mundo pergunta, todo mundo quer saber: consumo. Não é um carro econômico. Isso eu já adianto para vocês que não é um carro econômico. Ele é um carro que na estrada é difícil você andar numa velocidade muito baixa. Dificilmente você vai conseguir. Quando eu saí de Belo Horizonte, a minha intenção era manter ele fazendo uma média de 100, 110, priorizando a economia no primeiro momento, mas o motor pede um pouco mais. É muito difícil você manter ele nessa velocidade. Geralmente você anda ali tranquilo a 120, 130, quando a estrada te permite, é claro, te dá condições para isso. Então é muito difícil você conseguir manter essa velocidade mais baixa, porque tem muito motor aqui. É um motor V6 com muito torque, muita potência. E se você quer andar muito devagar, a rotação acaba ficando muito baixa, e aí você acaba elevando um pouco ali a velocidade para ter um pouco mais para ter o carro mais à mão, né? Vamos dizer assim. Bom, eu consegui de média nesse carro, média geral da viagem, 9 km por litro. É uma média muito boa, assim, o tempo todo tentando manter a velocidade mais baixa, priorizando a economia. No entanto, não é, como eu disse, fácil de manter essa direção econômica quando você está na condição de um carro com motor V6 de 180 cavalos. Eu acredito ser possível, se você tem uma estrada em boas condições, dirigindo nessa média que eu falei de 100 a 110, de 90 a 110 e variando nessa velocidade, é possível você chegar aí com gasolina de boa qualidade, você chegar aí a uns 10 km por litro. Mas mais do que isso eu acho muito difícil, acho quase impossível. Nós estamos falando aqui de um carro que foi totalmente revisado, bomba de combustível nova, sistema de injeção revisado, velas, cabos, tudo novo. E eu consegui essa média geral nessa viagem de 2.500 km, consegui essa média geral de 9 km por litro. No trajeto urbano eu não fiz média, mas acredito que ele está dando em torno de 6 km por litro. Então, não é um carro para o dia a dia, a não ser que você esteja de fato disposto a ter um custo elevado com combustível, tá? É um carro que sai caro para você usar para trabalhar todos os dias, para usar no dia a dia. É um carro, basicamente, se você quer ter um carro desse hoje, é um carro para passeio. E no meu caso, eu comprei o carro exclusivamente para viagens. Meu uso urbano é mínimo, é muito pouco. É basicamente para fazer esse trajeto de 2.500 km entre Belo Horizonte e Montevidéu. Então esse carro, ele me surpreendeu positivamente. Apesar do consumo elevado, eu já tinha ciência, né, de que econômico ele não seria. Ótimo se fosse, mas não é. Mas pelo que o carro me entregou de segurança, conforto, de robustez, de potência na estrada, enfim, são coisas que você não encontra nos SUV atuais. Você vai achar, logicamente, mais tecnologia, né, que ajuda na segurança e tudo mais. Mas muitas coisas aqui que esse carro tem te causa aqui uma experiência sensorial ao dirigir muito bacana, muito segura. É um chassi de caminhonete, né, não é monobloco, é carroceria sobre chassi, então é um carro extremamente robusto. E assim, ganhou meu coração esse carro. Como eu falei, não estava na minha intenção de compra, não estava na lista, mas acabou pintando esse negócio, eu comprei e o carro me surpreendeu positivamente. Vou postar mais vídeos aí falando sobre manutenção, um pouco mais sobre consumo, vou entrar um pouco mais no detalhe e algumas dicas aqui sobre esse carro, tanto para a hora de você comprar quanto para a manutenção, beleza? Um abraço e até mais.